Você já teve a sensação de que está atrasada? Como se todo mundo estivesse seguindo em frente, e você estivesse parada. Como se as coisas estivessem acontecendo para os outros, mas não para você. E, com o tempo, isso começa a virar uma comparação constante. Aquela pergunta silenciosa: por que a minha vida não está no mesmo ritmo? E essa sensação pode ser muito difícil de carregar. Porque ela não vem só com frustração. Ela vem com dúvida, com cobrança, com a sensação de que você fez algo errado ou deixou de fazer. Mas existe um ponto importante aqui. Essa ideia de estar atrasada não nasce do nada. Ela nasce de comparação. De um padrão invisível que você aprendeu sobre como a vida deveria acontecer. Em que idade certas coisas deveriam acontecer. Em que momento você deveria estar em determinado lugar. Mas esse padrão não é universal. Ele é construído. E, muitas vezes, ele não tem nada a ver com o seu caminho. Na astrologia, quando a gente fala de tempo, a gente não fala de uma linha única. A gente fala de ciclos. De ritmos diferentes. De momentos que não são iguais para todo mundo. Existem fases de expansão. Fases de pausa. Fases de construção interna. E fases em que as coisas começam a se manifestar. E essas fases não acontecem no mesmo momento para todas as pessoas. Mas quando você olha só para o resultado do outro, você não vê o processo. Você não vê o tempo que levou. Você não vê o que aconteceu antes. Você vê o agora. E compara com o seu agora. E é aí que nasce a sensação de atraso. Mas talvez não seja atraso. Talvez seja um tempo diferente. Um processo que ainda está em construção. Porque nem tudo que parece parado, está realmente parado. Muitas vezes, o que está acontecendo não é visível. É interno. É silencioso. É um tipo de mudança que ainda não apareceu do lado de fora. Mas que está acontecendo. E isso pode ser difícil de reconhecer. Porque a gente foi ensinada a valorizar o que aparece. O que é visível. O que pode ser medido. Mas nem tudo funciona assim. Algumas das mudanças mais importantes acontecem sem anúncio. Sem marco. Sem evidência imediata. E só depois, quando você olha para trás, percebe o quanto mudou. Mas, enquanto está acontecendo, parece que nada está acontecendo. E isso gera ansiedade. Gera cobrança. Gera a sensação de estar ficando para trás. Mas ficar para trás em relação a quê? Há uma expectativa que não necessariamente é sua. Há um ritmo que não necessariamente é o seu. Porque cada pessoa tem um tempo diferente. Um caminho diferente. Um processo diferente. E tentar encaixar isso em uma linha única quase sempre gera frustração. Porque a vida não é linear. Ela não segue uma ordem exata. Ela não respeita prazos fixos. Ela se move. E, muitas vezes, ela desacelera antes de mudar. E esse momento de desaceleração é o que mais confunde. Porque ele parece estagnação. Mas, na verdade, pode ser preparação. Um momento em que algo ainda está sendo construído. Organizado. Entendido. Antes de se manifestar. E isso exige paciência. Mas, principalmente, exige confiança.
Confiança de que nem tudo precisa acontecer no mesmo tempo que o outro. Confiança de que o seu ritmo não está errado. Ele só é diferente. E talvez você não esteja atrasada. Talvez você esteja em um momento que ainda não é visível, mas que é necessário. E que, quando fizer sentido, vai se transformar em movimento. Mas esse movimento não vem da comparação. Ele vem do alinhamento. Do momento em que você para de olhar para fora e começa a entender o que está acontecendo dentro. E isso muda tudo. Porque, quando você muda o olhar, você muda a forma como vive o seu próprio tempo. E talvez a pergunta não seja: por que eu estou atrasada? Mas sim: em que fase eu realmente estou, mesmo que ainda não pareça? E essa resposta vale muito mais do que qualquer comparação.